Jeffrey Epstein, um dos nomes mais sombrios e misteriosos da atualidade. Um bilionário envolvido em crimes sexuais, ligações com políticos, empresários e elites globais. Um homem cercado por poder, dinheiro e segredos. Mas, e se eu te contar que Jeffrey Epstein já esteve no Brasil? E não apenas de passagem. Ele tinha até um CPF brasileiro ativo. Estava oficialmente registrado no país. E documentos revelam que seus interesses aqui podiam ser muito maiores do que imaginávamos. O que um dos homens mais perigosos do mundo estava fazendo no Brasil? Você irá descobrir tudo isso agora. O caso envolvendo Jeffrey Epstein já existia há muitos anos. Ele foi preso pela primeira vez em 2006, acusado de aliciar menores de idade. Depois disso, surgiram denúncias ainda mais graves: tráfico sexual, abuso de menores e uma rede que envolvia pessoas extremamente influentes. Durante muito tempo, grande parte dessas informações ficou escondida do público, mas recentemente, com a liberação de novos documentos oficiais, o mundo voltou a olhar para o caso. Os chamados Epstein Files revelaram contatos com bilionários, conversas com políticos, registros financeiros e movimentações internacionais. E foi justamente nesses arquivos que surgiu uma conexão inesperada com o Brasil. Muita gente sempre acreditou que Epstein atuava apenas nos Estados Unidos, Europa e ilhas privadas no Caribe. Mas os documentos mostram que os interesses dele eram muito mais globais. Entre os registros divulgados, foi confirmado que Epstein possuía um CPF brasileiro ativo. Sim, um dos homens mais investigados do mundo estava oficialmente registrado no Brasil. Esse CPF foi emitido em 2003 e permaneceu ativo por anos. Isso significa que, no sistema brasileiro, Epstein podia abrir contas, investir, comprar bens e realizar operações financeiras. Ou seja, isso não era turismo, era estrutura. Estrangeiros podem tirar CPF no Brasil, mas geralmente fazem isso por um motivo claro: negócios. O CPF de Epstein foi emitido de forma regular, sem alertas, sem bloqueios. Documentos indicam que o processo pode ter sido feito por meio de representantes ou procuração, ou seja, alguém no Brasil pode ter ajudado a registrar o bilionário no sistema. Até hoje, não existe confirmação pública de quem intermediou esse processo. Mas o fato principal é: o documento era verdadeiro e válido. Os Epstein Files também revelaram que ele demonstrava interesse real em negócios no Brasil. E-mails e registros mostram que Epstein acompanhava a economia brasileira, estudava investimentos no país, buscava conexões com empresários brasileiros. Entre os nomes citados em contatos indiretos, grandes empresários e figuras do mercado financeiro. Importante: não há provas de envolvimento direto dessas pessoas com crimes, apenas menções em tentativas de aproximação. Mesmo assim, isso mostra que o Brasil estava no radar de Epstein, e não de forma superficial. Um dos pontos mais curiosos revelados nos documentos foi a possibilidade de Epstein buscar cidadania brasileira. Em mensagens privadas, uma investidora chegou a sugerir que ele considerasse se tornar cidadão do Brasil. A resposta dele foi simples: ideia interessante. Isso indica que ele considerava uma presença mais permanente no país, possivelmente para negócios, residência ou estratégias financeiras. A pergunta que fica é: qual era o real objetivo dele no Brasil? Depois de entender como a rede funcionava internacionalmente, a pergunta é simples: qual era o plano de Epstein no Brasil? Documentos e investigações indicam que o Brasil poderia funcionar como um ponto estratégico de recrutamento, um país com grandes centros urbanos, forte presença na indústria da moda, turismo internacional e, em algumas regiões, vulnerabilidade social. O padrão identificado em outros países ajuda a entender o possível objetivo aqui. Primeiro, aproximação. Depois, promessa de oportunidade. Em seguida,
intermediação para viagens internacionais. O Brasil apareceria como um possível ponto de captação de jovens para alimentar uma estrutura já existente fora do país. Um dos nomes centrais nesse contexto é Jean-Luc Brunel, agente de modelos francês. Ele foi acusado por diversas mulheres de abuso e exploração. Registros públicos indicam que ele esteve no Brasil e circulou por diferentes capitais. Segundo investigações internacionais, o mercado de modelos teria sido utilizado como porta de entrada para recrutamento. A promessa era carreira internacional, desfiles, ensaios, viagens, mas relatos indicam que algumas dessas oportunidades levavam ao círculo de Epstein. Dentro desse cenário, surge também o nome de Alexia. O nome aparece em comunicações atribuídas a Epstein, que foram divulgadas publicamente em processos judiciais nos Estados Unidos. Em uma dessas mensagens, ele teria pedido que fossem tiradas mais fotos de biquíni. Esse detalhe chama a atenção porque sugere um possível padrão de comportamento. Antes de encontros presenciais, havia interesse em imagens, avaliação, seleção. Se conectarmos isso ao possível interesse no Brasil, o padrão ganha contexto. Além disso, relatos indicam que uma mulher brasileira teria atuado como recrutadora local no Nordeste. Segundo investigações internacionais, ela teria ajudado na aproximação de jovens ao círculo ligado a Epstein. Até o momento, não há registro público de condenação definitiva no Brasil relacionada a essa atuação. Aqui, as informações públicas ainda são limitadas, e é justamente isso que mantém o caso aberto em muitos aspectos. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o Brasil foi apenas um ponto secundário ou parte de algo maior?